Seja bem-vindo à mais nova loja do mundo das tintas. É aqui, na Estrada de Cabedelo. Ampla, confortável, o maior estoque e um estacionamento exclusivo para melhor atendê-lo. No mundo das tintas, você tem a combinação perfeita entre o menor preço e a qualidade. Ofertas imperdíveis e um atendimento personalizado que faz toda a diferença. Venha, você vai se surpreender. Mundo das Tintas agora também na Estrada de Cabedelo. É fácil chegar. O nosso Media Master começa agora aqui na TV Master e hoje estamos aqui na APL, a Academia Paraibana de Letras, para o lançamento do livro José Lacerda Neto, um recordista de mandatos. Quando a gente fala em José Lacerda, claro, sabe que é um nome ético, um nome correto, há mais de 50 anos na vida pública. O lançamento ocorreu aqui, então vocês podem ver a partir de agora aí uma festa super bonita, super descontraída e a emoção tomou conta, viu? Bom, a emoção já está tomando conta aqui, viu? A vereadora Raíssa Lacerda, Raíssa, filha de José Lacerda Neto. Bom, são 50 anos, quer dizer, são mais, né, de 52 anos de vida pública. Raíssa, você desde criança já se espelhava nos caminhos do seu pai e entrou para a política por causa dele? Também. Na realidade, eu comecei com trabalho social dentro de comunidades carentes aqui dentro de João Pessoa. Não imaginava nunca que ia me tornar política, mas tinha um exemplo dentro de casa, de minha casa era um verdadeiro albergue. Vi ambulâncias de todo o estado da Paraíba, minha mãe servindo, ajudando a todos e me inspirei muito, claro, nos dois, tanto do meu pai como na minha mãe, porque ao lado de um grande homem, uma grande mulher. E a vida pública do meu pai é uma vida limpa. Eu acho que o povo brasileiro está buscando. São 13 mandatos consecutivos, sem perder uma eleição, 21 anos de idade prefeito, 23 já deputado, 11 vezes deputado sem perder uma eleição. E o 13º mandato dele, governador, aliás, vice-governador de Cássio, onde assumiu o governo do estado por várias vezes. Então, o pessoal estava sentindo falta desse homem honesto. E aí, me encontrando no evento do meu avô, onde fizemos uma homenagem em memória do meu avô, eu disse, vou fazer em vida. Eu acho, Everton, de que a gente ama, a gente deve homenagear em vida. A minha mãe fala muito isso, Raíssa, de fazer homenagens em vida, porque depois que morre, o que é que adianta mais? Então, quando eu vi que estava sendo feita aquela homenagem linda ao meu avô, eu resolvi fazer essa grande homenagem ao meu pai. E aí contratei esse grande historiador, escritor, Marconi Vieira, pai dele, na primeira eleição do meu pai prefeito, o avô, aliás, dele, foi eleito o vereador mais bem votado de São José de Piranhas. E aí eu contratei ele, estudou a vida do meu pai durante 2 anos e meio, e o livro não é um livro cansativo, porque o livro fala de família, o livro fala da vida pública dele, mas mostra a primeira casa dele, foi muito humilde no sítio, no Caldeirão, mostra a casa da cidade, dos pais, mostra que ele estudou aqui em João Pessoa, na casa dos estudantes, por ser uma pessoa humilde, e as raízes dele permanecem nele, essa grande fórmula e o segredo da minha vida e da vida de meus pais, eu tenho certeza que é fé em Deus, que meu pai tem, graças a Deus, eu acho que todos devem ter, e muita humildade. O advogado Gilvan Freire aqui no lançamento do livro de José Lacerda Neto. Você, enquanto amigo de José Lacerda, né, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação e também do lançamento aqui do livro, né, essa honraria, né, em forma de escrita que ele, né, conquistou para a sua vida. Esse livro é muito importante porque ele documenta a vida de José Lacerda, que embora seja muito longeva, até do ponto de vista político, 11 mandatos exercidos de deputado estadual, é uma vida não documentada, quer dizer, não escrita. E um homem público que alcança 11 mandatos, que é um dos raros casos do país, não apenas da Paraíba, mas do país, ele chegou a uma época, suponho que hoje ainda não tenha sido quebrado o recorde, porque ele chegou a uma época em que era tido como advogado, como o deputado mais antigo do Brasil, o que mais exerceu mandatos, né, suponho mesmo que não tenha aparecido outro,
Ele precisava disso. E não chega tarde porque ele está vivo, não chega tarde porque ele está lúcido, não chega tarde porque ele está bem de saúde. Né? São 86 anos, se não estiver enganado, descambando para os 87 anos. Né? Mas um cara com muita atividade, que viaja pelo país, viaja fora do país. Aliás, cometeu uma coisa inusitada, né? Me disse recentemente que estava viajando para fora do país sozinho, que era para não perder as habilidades de viajar. Né? Ele que sempre viajou com a mulher, que ele é muito bem casado, né? Com o Denise. Mas, em suma, é uma oportunidade para aquelas pessoas que não foram contemporâneas da atividade parlamentar de Zé Lacerda, que ele já está há alguns anos sem exercer o mandato, né, quando ele só deixou de exercer para ser vice-governador do Estado, já não é mais vice-governador, ele foi vice-governador no tempo de Cássio. Então, a gente sabe, a gente sabe que ele também não tem mais ambições políticas, está transferindo isso para a sua filha, que é vereadora na capital, já é candidata a um cargo maior, a uma função mais relevante. E a gente fica rejubilado porque, de qualquer forma, ele foi meu contemporâneo. Eu sou mais novo do que ele, evidentemente. Né? Mas ele foi meu contemporâneo da Assembleia Legislativa. Quando eu fui presidente da Assembleia, ele foi o primeiro secretário da minha gestão. Ele já estava aí nos seus últimos mandatos. E eu tenho por ele muita afeição pessoal, né? Além de ter muita amizade, a família toda. Eu tenho muito respeito pela vida pública dele, porque é muito bem preenchida. Um cara que foi devoto dos seus eleitores, né? Dificilmente você alcançará tantos mandatos se você não tiver paciência e identidade com os eleitores. Né? Isso Zé Lacerda tem de sobra. Um cara que tem amizade pessoal mesmo, direta com os eleitores, especialmente os eleitores lá da região de Cajazeiras, a região de São José de Piranhas, de onde ele veio. Então a gente tem de ter, só faltava mesmo isso, a gente tem de ter uma boa expectativa com relação à repercussão que esse livro vai ter, porque deputados que já exerceram o mandato e não exerceram tanto precisam saber os segredos de como exercer esse mandato. E deputados novos que estão começando a vida, às vezes até candidatos apenas ainda que não têm mandato, têm de saber, procurar saber, né, como é que o cara exerce tanto fascínio sobre os eleitores como Zé Lacerda, a ponto de ter quase 50 anos de mandatos ininterruptos. Então veja que isso é uma coisa muito curiosa e esse livro vai saciar a curiosidade de cada um. Etel Santiago, pré-candidato a deputado federal aqui para o Media Master no lançamento do livro de José Lacerda Neto. Também faço a mesma pergunta que fiz agora para Gilvan Freire. Essa relação de amizade, essa colaboração que ele, né, José Lacerda, deu para a sociedade na área política, como você vê isso? Eu vejo essa homenagem que o historiador José Marconi presta a Zé Lacerda como uma das homenagens justas de um personagem histórico vivo da Paraíba, José Lacerda Neto. José Lacerda Neto participou da política do Estado por 50 anos, eu diria. Foi durante 44 anos deputado estadual, vice-governador da Paraíba, prefeito de São José de Piranhas, um político com vocação de servir. Ele entendia e entende a atividade política como uma forma de prestação de serviço à coletividade. Tinha um slogan de Zé Lacerda, em quem votei na minha juventude para deputado estadual. Ele fazia dobradinha com meu pai, de quem era grande amigo, Joacil de Brito Pereira. Joacil era candidato a federal e ele era candidato a deputado estadual. E na época, o slogan de meu pai era a voz que não se cala, e o de Zé Lacerda era o deputado todo o tempo, porque ele todo o tempo estava à disposição da coletividade, que o procurava, prestando serviço, atuante, um homem correto e que mostra que na atividade pública tem também, sim, pessoas decentes, honestas e que têm compreensão da nobreza dessa atividade que é a política. Agora o recado de José para José, viu aqui comigo José Maranhão. Já estavam também me confidenciando, né, dessa relação de tantos anos de amizade, trajetória política, trajetória de vida, não é, José? Sim,
A nossa relação de amizade vem desde a Faculdade de Direito da Paraíba, fomos colegas da mesma turma, concluímos juntos, depois nos elegemos deputado estadual e numa trajetória bastante longa na Assembleia Legislativa, eu tive 4 mandatos, acho que Zé Lacerda teve até mais de 4 mandatos na Assembleia, porque depois eu fui para a Câmara Federal, Senado da República, Governança do Estado, mas sempre conservando a boa relação, a amizade e a admiração recíproca pelo homem correto, pelo homem sério, pelo homem dedicado ao seu povo e aos problemas da Paraíba. E essa homenagem ela vem em boa hora, não é? Porque você tem um livro, né, contando um pouco da sua... Um pouco não, 50 anos aí de vida pública, falando e sendo contada essa história, é algo muito bonito. Feliz dos homens públicos que podem se apresentar ao seu público, ao seu povo, com a tranquilidade que Zé Lacerda se apresenta pela sua vida de lutas, de muitas batalhas, de vitórias, mas sobretudo uma vida marcada pela seriedade e pelo compromisso com a ética na política. Encontro aqui no lançamento do livro de José Lacerda com Ildenir Paletó, Túlia Neves, bibliotecária, juíza. Cada uma vai falar um pouquinho, né, de José Lacerda. Fala, Ildenir, sua vez. Lacerda, é tão difícil de falar dele, porque Zé Lacerda é um grande político. Um cara que foi reeleito várias vezes. Um homem honesto, um político de muita vergonha. Aqueles políticos que antigamente existiam, né? E é um cunhado meu, um cara muito legal, um jeito muito boa. E um político que eu tenho de dizer dele, é um político muito honesto. Um cara que nunca praticou desonestidade, nunca ninguém soube nada contra Zé Lacerda. Realmente é um político limpo. E eu tenho a parabenizá-lo hoje por esse dia. Você, Túlia, também como juíza, né? Acho que fala as mesmas palavras, né? Essa honestidade, hoje em dia tão em desuso, né? José Lacerda é um exemplo disso. Ele é o decano, né? A vida dele foi pautada em muita honestidade, um homem que vive para a família. Ele é muito querido por todos nós e é um homem de bem. Nessa, como disse minha tia, nessa seara de tantas coisas, de tantos escândalos, né? E ele nunca se envolveu em nenhum tipo de situação que pudesse denegrir a imagem dele. Pelo contrário, ele só se envolveu com coisas boas, com coisas em prol do Estado. Foi vice-governador, né? E um deputado estadual com uma carreira brilhante desde muito jovem. Ele veio de uma origem humilde e nessa família que ele se integrou, que é a Denise Lacerda, que é minha tia, irmã dela, eles formaram, então, a continuidade da história do meu avô, inclusive, que também era político, e aí ele foi prefeito de São José de Piranhas. Então, José Lacerda tem eu tirar o chapéu, porque é um homem brilhante, um homem digno da Paraíba e, por que não dizer, do Brasil. Bom, eu já não tinha visto o livro, né? Cássio Cunha Lima já vai mostrando aí, já fazendo a propaganda. Cássio, José Lacerda Neto é um exemplo, né, de político e queria que você comentasse aqui para o Media Master um pouco desse momento, né? Até porque chegar a mais de 50 anos de vida pública não é fácil. Zé Lacerda, além de ser um recordista de mandatos, é um recordista de lealdade, de correção, de firmeza, de posicionamento claro, e tem sido uma honra conviver com ele nesses últimos anos, principalmente no momento em que nos aproximamos definitivamente, quando já tínhamos uma convivência, eu no governo do Estado, ele na Assembleia, e em 2006, quando ele foi meu vice-governador. E a escolha de Zé Lacerda para ser o vice naquela altura era também, entre outras razões, um reconhecimento a essa trajetória exemplar
que Zé Lacerda sempre construiu. E hoje estamos participando do lançamento do livro de José Marconi, que conta essa trajetória de um recordista de mandatos, mas também de coerência política, de correção, um amigo excepcional. Hoje, a minha relação com o Zé Lacerda não é de um aliado político, de um correligionário, é de um amigo que, né, está presente em todas as áreas, em todas as horas, alguém que aconselha de forma sempre muito sincera, leal. É um privilégio ter um amigo como José Lacerda Neto.